O título da mensagem é a colheita. Como que Deus vai fazer essa colheita? Vamos em Mateus capítulo 13, verso 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio, e amarrai-o em fardos para ser queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Aqui temos uma situação muito terrível. Jesus semeou boa semente no seu campo, que neste caso é a sua amada igreja, onde ele semeia boa semente. Aí dormindo os homens, aqueles que deveriam estar vigiando sobre o campo, a igreja, dormiram. Enquanto dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Aí os discípulos de Jesus, vendo o que estava acontecendo, eles falaram ao mestre, na parábola aí, dizendo se eles poderiam, ir lá, tirar, queres, pois, como diz o verso 29, verso 28. Queres então que vamos e o colhamos? Já tu quer que nós vamos e tiremos o joio? Jesus diz, não, deixar-o crescer. Tem que deixar crescer. A ambos os grupos, até a colheita. No tempo da colheita, você vê que a colheita é um tempo. O tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio. Vão lá, colham primeiro, o joio. Amarrai-o em fardos para ser queimado. Mas o trigo recolher no meu celeiro. Vamos no verso 28. O campo é o mundo. Verso 38, perdão. Verso 38. O campo é o mundo. No caso aí é a igreja. Parábola de Jesus, página 30. A boa semente são os filhos do reino, aqueles que pregam a mensagem do reino, tanto no primeiro advento de Cristo, A primeira vinda, onde ele veio ratificar, estabelecer de vez, uma vez por toda, o reino da graça, Lembrando que esse reino da graça foi estabelecido logo depois da queda, Mas foi ratificado, confirmado por Jesus. Então, na sua morte, ele veio e realmente ratificou, deu a vida por nós. E aí temos livre acesso ao trono da graça, Então, a boa semente são os filhos do reino. Mas os joios são os filhos do maligno, do perverso. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Só que você vê no verso 30, diz assim, no tempo da colheita. Então, é um período, esse último período, onde Deus vai tirar o joio do meio do trigo. Tá vendo aqui? No tempo da colheita. O tempo da colheita é no fim do mundo. Nos últimos dias, no tempo do fim. Não o último dia. Não o último dia. Mas nos últimos dias. O último dia é o dia da volta de Jesus. Nesse dia ele não vai tirar joio do meio do trigo na igreja. Não, nesse último dia não. Porque quando Jesus vier, ele vai encontrar a sua amada igreja totalmente preparada
santa e irrepreensível, sem mácula, como diz Efésios 5, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, santa e irrepreensível, sem ruga, sem mancha, né? Isso é na sua volta. Isso é no último dia da história da Terra. Agora, no tempo do fim, deve haver uma colheita onde Deus vai purificar a sua amada igreja, preparando-a para o último dia. Preparando-a, está totalmente preparada para a volta de Jesus. Tá bom? Então, essa colheita que diz que é no o fim do mundo, realmente a colheita leva o mundo a seu fim. Ok? Vamos voltar por aqui. Diz assim: a colheita é o fim do mundo. Mas como assim é o fim do mundo? Porque a colheita leva o mundo a seu fim. Porque a colheita é uma separação do trigo e do joio. E depois do joio do trigo. Duas separações. A separação na igreja, Deus tira o joio do meio do trigo. É na igreja. Verso 30. Né? Direi aos ceifeiros, colhei juntos primeiro o joio e amarrai. Então, na separação, na igreja, Deus vai tirar o joio do trigo. O joio do trigo. Da colheita, na igreja. Mas também no mundo, temos uma colheita. Joel capítulo 3. Sim, Joel capítulo 3. Vamos em Joel capítulo 3, rapidinho. Joel 3. E vamos agora ver, ver a colheita no mundo. Joel 3, verso 13. Olha a sua colheita no mundo. Lançai a foice, portanto a seara está madura. Colheita, seara, está madura. Vinde, descei, porque o lagar está cheio e as gorduras transbordam, pois sua maldade é grande. Multidões, multidões, no vale da decisão, pois o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então essa é a colheita no mundo, durante o alto clamor. A seara da terra estará madura, completamente madura. Babilônia vai encher a medida dos seus pecados. Lei dominical. Então, Deus vai ter que tirar o trigo do joio. Na colheita no mundo, Deus tira o trigo do joio. Na colheita na igreja, o campo de Deus, o seu campo, o seu jardim, ele arranca o joio do trigo. Mas no alto clamor, ele convida o trigo, os filhos do reino. Esse é o trigo. O que é o trigo? A boa semente? A boa semente são os filhos do reino. Nesse caso, não é mais somente o reino da graça lá 2000 anos atrás. É o reino prestes a ser estabelecido, né? O reino agora, o refúgio. Sai dela, povo meu, vai convidar o trigo, sai dela. Sai da Babilônia, vem participar do refúgio. Vem se colocar aqui desse lado. À direita do Cordeiro. Duas colheitas, perdão. Então daí a colheita leva o mundo a seu fim. Leva o mundo a seu fim. São as mesmas palavras de Jesus que encontramos em Mateus capítulo 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, os filhos do reino abraçaram a mensagem do reino. Este evangelho do reino. Então, a boa semente na Babilônia, primeiro, a boa semente na igreja
vão ter e vão viver e abraçar essa mensagem do reino. E os filhos de Deus na Babilônia vão ouvir o alto clamor e eles vão abraçar a mensagem do reino. E daí essa colheita, essa última colheita em 2 fases, levará o mundo a seu fim. Ok? Daí entra a profecia de Ezequiel 9, na primeira fase da colheita. Nessa primeira fase da colheita, temos as primícias, os primeiros frutos, os primeiros a serem salvos, 144 mil. Apocalipse 14, verso 4. Certo? São as primícias. E eles refletem o caráter de Deus. O nome do Pai está escrito nas suas testas. Apocalipse 14, verso 1. Mas quando é que esse número, essas primícias da colheita, são selados? Aí você tem que ir em Apocalipse 7, verso 1 a 8. São selados antes do sopro dos ventos. Ventos de guerra, de destruição, ventos de juízos, ventos de perseguição contra os servos de Deus, contra o povo de Deus, ventos do decreto. Aí você vê 2 textos para isso. Testemunhos para ministros, página 444, e Testemunhos para a igreja, página 152. E outros textos que falam sobre esse assunto. Mas antes de entrar nessa fase, Deus sela as primícias. 144 mil. Ok? Muito bem. Agora, vamos continuar. O selamento dos 144 mil é o mesmo evento que Ezequiel viu. Esse selamento dos servos de Deus é o mesmo. Foi revelado também a João, né? Como diz ele, foi revelado a Ezequiel em visão, né? João fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Então, os 2 profetas viram o mesmo evento. Tá bom? Isso está em Testemunhos para Ministros, página 445. Esse selamento do servo de Deus, Ezequiel e João o viram. É o mesmo evento. Então, se é o mesmo evento, vamos em Ezequiel 9 e vamos confirmar que não somente Ezequiel, mas também Jesus, em Mateus 13, falou desse evento tão solene, glorioso e ao mesmo tempo terrível. Ok? Antes de ir para Ezequiel 9, vamos analisar aqui Mateus 13, né? Antes de ir para Ezequiel 9, Mateus 13, verso 39. Ok? O inimigo que o semeou é o diabo semeia a colheita, semeia o joio na igreja, no campo. A colheita é o fim do mundo. Deus primeiro sela as primícias e depois dá o alto clamor. E depois do alto clamor, pragas vão cair e aí Jesus vem. Então, nesse sentido, a colheita é o fim do mundo, leva o mundo a seu fim. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Com a última mensagem da pregação, né? A última mensagem, a última advertência, o trigo vai sair da Babilônia, então Deus encerra tudo, né? Da graça estará fechada, certo? Fecha-se a porta da graça, caem as pragas, aí Jesus, né? Na última praga lá, no finalzinho da última praga, Jesus volta. Então, nesse sentido, a colheita leva o mundo a seu fim, tá? E que são os ceifeiros? Os ceifeiros são os anjos. Veja como Jesus coloca. E os ceifeiros são os anjos. Veja que o joio não sai por si só. No tempo da colheita, no dia da colheita, quando chegou o tempo de Jesus intervir na sua igreja, o joio não vai sair por si só. Os anjos que vão arrancar. Verso 40. Portanto, Mateus 13, 40. Portanto, o joio, como o joio é colhido e queimado no fogo, né, no âmbito natural das coisas, o joio é colhido e queimado. Assim acontecerá no fim deste mundo. Ou seja, no tempo do fim,
ou na consumação dos séculos. O que vai acontecer? Verso 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que escandaliza e os que praticam iniquidade. O Filho do Homem enviará os anjos. Que são esses anjos? Os anjos ceifeiros. Os anjos que vão fazer a separação. Enviará os seus anjos. Agora, no verso 49, falando do mesmo assunto, assim será no fim do mundo. Os anjos virão e separarão os perversos dentre os justos. Aí temos mais uma informação. Eles vão separar. Veja que não é você, não é o pastor, não é o ancião que vai fazer a separação. Quem que vai fazer são os anjos de Deus. Eles vão separar os perversos dentre os justos. Vão tirar o joio dentre os justos, na igreja. Na igreja. Separarão. Os anjos virão e separarão os perversos dentre os justos. Tá bom? Agora, na pregação do alto clamor para a Babilônia, para os irmãos de fora, não são os anjos que vão fazer essa separação do trigo e joio. São os servos de Deus que vão pregar, sai de lá, povo meu, e o trigo, movido pelo Espírito Santo, todos aqueles que vão abraçar a mensagem do reino, o que vai ser o evangelho do reino. O último evangelho que vai ser pregado no mundo é o evangelho do reino. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha para todas as nações, então virá o fim. É o evangelho do reino. O evangelho do reino fará separação na Babilônia. A pregação do evangelho. O trigo sairá, movido pelo Espírito Santo. Mas na separação na igreja, são os anjos. Os anjos separarão os perversos dentre os justos. Os anjos virão. Mas quando que esses anjos vão vir? Vamos ver. Já que ele não diz, olha, o selamento dos 144 mil é o mesmo evento de Ezequiel. E visto que os 144 mil são selados antes, pouco antes do alto clamor, tá? e são chamados primícias, né? Os 144 mil são chamados primícias. Então, irmãos, vamos ver uma coisa aqui bem interessante, muito importante. Vamos em Ezequiel 9. Vamos ver quando que esses anjos vão vir. Porque diz assim, os anjos virão e separarão. Vamos em Ezequiel 9. Lembrando que ele não há, né, a serva do Senhor. A serva do Senhor diz, estudai o 9º capítulo de Ezequiel, essas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa, o povo está adormecido. O povo está adormecido. Manuscritos Inéditos, volume 1, página 260. Temos que estudar essa profecia de joelhos. Tem outro livro, ela diz que temos que estudar de joelhos. Agora, veja, Mateus 13, 49, diz que os anjos virão. Tá? Se eles vão vir, é porque são enviados. Como que são enviados? Está lá no verso 41. No 41, o Filho do Homem enviará seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que escandaliza. No 49, você vê que esses anjos que são enviados, né? Vêm. 49, verso 49. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão e separarão. Vamos ver quando eles vão vir. Ezequiel 9. Ezequiel 9, verso 2. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto que fica em direção ao norte, e cada homem com sua arma de massacre em sua mão, e o homem entre eles estava vestido de linho, com tinteiro de escritor a seu lado, e eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze.
e a glória do Deus de Israel se elevou acima do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa. E ele clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro do escritor a seu lado. E o Senhor lhe disse, esse anjo, ao anjo selador, vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E aos outros 5, porque são 6, um selando os 5 matando. E aos outros disse ele, ao meu ouvir, ide após ele através da cidade, ou seja, através da igreja, e feri. Não poupe o vosso olho, nem tendes pena. Matai totalmente velhos e jovens e donzelas e crianças pequenas e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. E ele, ou seja, o Senhor Jesus, e ele lhes disse, profanai a casa e enchei os átrios de mortos. Vai adiante. E eles foram e feriram na cidade. E sucedeu o quê? Enquanto eles os estavam matando, e eu fui deixado cair sobre minha face, clamei e disse, Senhor Deus, tu destruirás todo o remanescente, ou seja, o resíduo remanescente, né? O que fica, o restante de Israel, no derramar da tua fúria sobre Jerusalém. Essa matança acontece na igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 3, páginas 266 a 267. Leiam essas passagens. Então, finalizando, os anjos virão. Então, os anjos, no 41, o Filho do Homem enviará seus anjos e colherão tudo o que escandaliza, que cometa iniquidade. Eles vão colher, vão separar. No 49 diz que eles virão. Ezequiel 9 você vê eles chegando. Eles chegando. Ezequiel 9, verso 2. Eis que 6 homens vinham, chegando. Chegavam e são enviados por Jesus. Ele não diz que esse capítulo é uma profecia que vai se cumprir na igreja. Por isso nós devemos estudar de joelhos diante de Deus. De joelhos diante de Deus. Eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte. Eles vêm do norte. E foram até a entrada da casa, a entrada da igreja, do templo, do santuário de Deus. E o Senhor dá a ordem, primeiro. Essa ordem, a primeira ordem, marca os que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações praticadas na igreja. Vai lá, marca eles. Essa é a primeira ordem. A segunda ordem, já como são 6, né? 6 anjos, 6 homens ali. 6 homens aqui não são homens literais. Porque nenhum homem vai fazer o selamento. Você não faz selamento, você precisa do selamento. É o anjo de Deus que vai fazer esse selamento. Irmão Leonel, prova que esse anjo é o anjo de Deus que vai fazer isso. Leia Testemunhos para Ministros, página 444. 444. Ela não diz que o mais poderoso dos anjos é ele que tem o selo de Deus na mão. Aqui não é o homem literal. Que às vezes os profetas falam dos anjos como se fossem homens, né? Como em Daniel você vai dizer, um homem Gabriel. Não é um homem literal, é um anjo. 6 anjos que virão. Ezequiel 9, verso 2. Que virão. Deus vai dar 2 ordens aí. Jesus dará 2 ordens. A primeira, sela os fiéis que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações. A segunda, e aos outros disse-lhe ele ao meu ouvir, ide após ele, após o anjo selador, através da cidade, através da igreja.
e ferir, ou seja, matem. Irmão, o que vocês vão fazer com essa mensagem? Ah, ele está falando mal contra a igreja, contra os pastores. Aqui não é nada a falar mal. Ou vocês duvidam que isso vai acontecer? Não é isso que falou Jesus? Não é isso que falou Jesus? Mateus 13, 41. E o Filho do Homem enviará seus anjos, e eles colherão do seu reino, da sua igreja, do seu povo, tudo que escandaliza os que praticam a iniquidade. Um sinônimo de iniquidade pode ser abominações, pecados graves. Iniquidade. Vai colher. E não é isso que você encontra em Ezequiel 9? Jesus enviando seus anjos primeiro a selar, o anjo selador sela o que suspiram e que gemem por causa dos escândalos na igreja, das abominações na igreja. E depois diz aos outros, já preparados com armas destruidoras. Olha, cada homem, cada anjo com uma arma de massacre em sua mão. O joio não sairá por si só. A Bíblia não ensina isso. Se você crê na Bíblia, então fale o que diz a Bíblia. O joio será destruído, arrancado na marra. Será arrancado pelos anjos, porque tem gente na igreja que não vão abandonar a igreja nunca. Eu sei que tem alguns que saem, mas quando a pessoa sai, pelo amor de Deus, não começa a dizer, olha, ele era joio, ele saiu. Quem é você para dizer que ele é um joio? Tu não sabe o que acontece com uma pessoa, tu não sabe, então fique calado. Mas nesse Ezequiel 9, você verá claramente quem é joio e quem é trigo. Porque o joio será destruído. Então, quando um irmãozinho fraco na fé, uma irmãzinha fraca na fé, acaba abandonando a igreja, é uma tristeza. Abandona, não vai mais. Fique calado. Não começa a dizer, é uma profecia, porque o joio ia sair. Quem é você para falar uma coisa dessa? Acaso você, o anjo selador, você sabe quem é selado ou não? Você sabe? Quem és tu para julgar os outros? É um joio, ele saiu. Não. Em Ezequiel 9, na purificação da igreja, os anjos, Mateus 13, 41, os anjos serão enviados. O Filho do Homem enviará seus anjos. Mateus 13, 49, os anjos virão e separarão o joio, os perversos dentro do trigo. Ezequiel 9, verso 2, os homens vinham, 6 homens vinham com armas destruidoras. E aí receberam 2 ordens. A primeira, sela os fiéis, que suspiram, que choram por causa de todas as iniquidades, escândalos que se cometem na igreja, abominações que se cometem na igreja adventista do 7º dia. Vai lá, sela os fiéis remanescentes que estão chorando. E a segunda ordem, aos 5 anjos. Matem. Não tem misericórdia. Senhor, matar quem? Matem os velhos que sabiam os princípios, mas voltaram para trás. Eles sabiam como era a igreja, mas hoje eles entraram na onda do modernismo na igreja, da iniquidade na igreja. Matem eles também, não são selados. Mas, Senhor, quem mais? Os jovens, que não são selados. As virgens, que são seladas. As crianças das mães, que não foram seladas. Com os bebês. Crianças pequenas. Misericórdia, Senhor. E Hannah diz, olha, povo adventista, essa é a profecia que vai se cumprir literalmente, tá? Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 267.
267. Sabe o que ele não diz? O massacre geral. Ela comenta sobre Ezequiel 9. Então, um livro que todo adventista deve ter, né? Porque Testemunhos para a Igreja é um livro que foi traduzido, né? O massacre geral. Essa é a mensagem de Deus para você e para mim hoje. O que eu quero é ser selado. Imagina, irmãos. Eu pregando a mensagem de selamento e não ser selado. Né? Seria um absurdo. O absurdo dos absurdos. Então, começa a suspirar, começa a divulgar essa mensagem. Está gravado no áudio. Disponibiliza esse áudio para os irmãos. Manda para o pastor. Não é contra ti, querido pastor. Amado pastor, eu amo você. Não é contra ti. Amado ancião, não é contra ti. Essa mensagem é contra os perversos de Satanás na igreja. Aqueles que não querem nada com nada. Não é contra você, não é contra Ted Wilson, não é contra o nosso amado querido irmão Leandro Quadros, grandes pastores da igreja. Não é contra nenhum deles. Mas a mensagem é para as abominações. E qualquer pessoa que pratica abominação, iniquidade, seja quem for, será destruído. Seja quem for. E na volta de Jesus, ele vai receber sim uma igreja gloriosa. Na sua volta, ele não vai fazer nenhuma separação de joio no trigo da igreja. A igreja estará preparada. Aliás, a serva do Senhor diz, revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final. Deve entrar em seu conflito final, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como o exército com bandeiras. Deve ela ir a todo mundo vencendo para vencer. Ela falou isso no livro Profetas e Reis. Então, se ela entra no conflito final formosa, brilhante, linda, gloriosa, então a purificação da igreja tem que acontecer pouco antes de entrar no último conflito, gente. E como hoje ela está infestada de uma multidão de joio, de adventistas mornos, mundanos, é claro que Ezequiel 9 está prestes a acontecer. Gente, não podemos ser lelé de cabeça. Ah, Leonel está enganando vocês. Leonel está aplicando mal as profecias. Leonel? Não. Ele não diz que a igreja entra formosa no último conflito. E Paulo, em Efésios, diz que quando Jesus voltar, ele vai receber uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula. E hoje a igreja está morna, miserável, cega, nua, brigando, briga entre nós, dissensões, desunião, briga na igreja, adultério, fornicação, roubo, mentiras. Um mundo dentro da igreja, o povo não quer nada. Aí você diz que essa separação de Mateus 13 só acontecerá na volta de Jesus? Ou seja, a igreja vai entrar no conflito final de qualquer jeito? De qualquer jeito, né? Desse jeito aí. Brigas, contendas, roubo, adultério, falsos testemunhos. O mundo dentro da igreja. Aí Jesus, não, tá bom. Deixa eles assim até eu voltar. E quando ele voltar, como que ele, se ele não fizer nada, como que ele vai encontrar a sua amada igreja? Me diga, como? Sabe como? Ele encontraria uma igreja desgraçada, miserável, pobre, cega e nua, contradizendo Paulo em Efésios 5, que diz que vai ser uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Então a purificação da igreja é uma profecia que vai se cumprir logo, logo. Então, não diga que essa mensagem é contra a igreja, é contra pastores. Cuidado com esse fanático. Ele está enganando o povo adventista aqui no Brasil e nas línguas portuguesas, nos países de língua portuguesa. Cuidado com o Leonel. Não. Ezequiel 9 vai se cumprir. Que Deus tenha misericórdia de mim, que prego, para que eu viva, e de vocês que estão ouvindo, para que também vivam. E de todo o povo, seja pastor, ancião, amo vocês. De coração, amo vocês.
Eu não quero que nenhuma família pereça em Ezequiel 9. E não é bobagem, não é brincadeira. Ezequiel 9:6. Matem totalmente velhos, jovens, virgens, crianças pequenas e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual se vê o sinal. Tu acha que isso é brincadeira? Ele vai dizer, olha, estudem isso vai se cumprir, tá? Estudem, e o povo está dormindo. E hoje Deus está despertando vocês. Acordem, não fiquem dormindo. Que Deus vos abençoe, em nome de Cristo Jesus.